Olá amigos, olá amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder as perguntas que foram feitas aqui embaixo. Nos outros vídeos, o 1 e o 2, perguntas sobre a Bíblia, e eu respondi e agora estou respondendo novamente. Vocês podem deixar um comentário de vocês aí embaixo, que eu vou responder de acordo, mediante aí do tempo que eu vou fazendo, e vou escolhendo as perguntas de acordo com o que está na Bíblia. E eu vou responder as que me perguntaram dentro do contexto da Bíblia. O canal que foi escolhido pelas perguntas foi o canal Portal dos Designers. Ele pergunta: você acredita nos livros apócrifos? Se sim ou se não? Para mim, eu não acredito. É apenas um livro ilustrado. É apenas uma história contada e foi pelos judeus. O livro Macabeus tem lá escrito, que eu li, segundo 12, 42, 47. Vocês podem buscar lá. Lá diz que nós devemos orar aos mortos. E ao contrário da Bíblia, Romanos 12, 14, lá está escrito: cada um dará conta de si. E em Eclesiásticos 9, 5 e 6 está escrito que os mortos não sabem de nada. Há uma diferença de um livro para o outro. Então você repara que as coisas são bem mais claras do que os livros apócrifos. Então, para quem já leu, para quem não leu, é apenas um livro ilustrado, escrito pelos judeus. E lá mostra como se fosse uma briga, né, entre livros naquela época. Mas, na verdade, tudo que fala da Bíblia, fala-se ao contrário da Bíblia. Tá certo? Então, gente, eu não acredito, apenas é um livro comum. É um livro escrito que não tem ensinamento bíblico. E sim, é apenas uma ilustração de livros. Ele não entrou na Bíblia justamente porque não foi enviado por Deus. Porque tudo é perfeito através de Deus. Então ele faz as coisas perfeitas. Não tem nada obscuro dentro da Bíblia. A próxima pergunta foi do canal Mal Acabado. Ele pergunta o seguinte: nos 12 discípulos de Jesus fizeram duas coisas. A primeira foi pedir para 2 discípulos ir até uma certa cidade e procurar 2 pessoas para preparar a ceia. E a segunda, pediram de novo outros 2 discípulos para buscar o burro que estava amarrado na cerca. Ele pergunta: estava tudo isso combinado? Na Bíblia relata, gente, que nada que está na Bíblia é combinado. Mas, na verdade, já era para acontecer. Isso aí está como se fosse um programa já para acontecer. Como se fosse um computador, já tudo programado para acontecer. Nada sai fora da linha. Isso tudo teria que acontecer. Então a ceia, gente, a pergunta sobre os 2 que foram até o local da ceia, não foi nada preparado. Tanto é que eles foram lá, não sabiam quem procurar e nem sabia qual era a casa. E de repente o casal encontra-se, os 2 juntos, os 2 discípulos, e os discípulos falam: preparai a ceia para o Senhor. E os 2 casais disseram: vamos preparar. Os 2 discípulos voltaram enquanto estava sendo preparado o local para a ceia. E o burro estava amarrado lá e tinha uma pessoa tomando conta. Essa pessoa tomando conta desse burro, quando os 2 discípulos foram acharam o burro exatamente no local onde estava, naquela cerca amarrado. Não poderia ser nenhum outro tipo de burro, apenas aquele ali. Poderia, no meio do caminho, pegar um outro burro qualquer, estava muito longe. Eles foram exatamente naquele local onde Jesus disse, a cerca onde ele disse, e foi pegar o burro. Quando ele foi pegar esse burro, um anjo, em forma de humano, perguntou: para quem é esse burro e por que você está pegando? E eles disseram: é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os homens ficaram calados, seriam 2 anjos, ficaram calados e
Eles pegaram o burro e levaram até Jesus para que fosse carregado até Jerusalém. Então não foi nada combinado, porque Jesus já sabia de todas as coisas. A próxima pergunta é do canal Anata. Ele pergunta: como pode um evangélico da Adventista do sétimo dia não trabalhar no sábado, se tem funções que não dá para deixar de trabalhar no sábado? E isso está na Bíblia? Então no quarto mandamento está escrito: lembra-te do dia de sábado, para o santificá-lo. Então o sábado é para descansar. Deus descansou no sétimo dia. E para lembrar dele, que ele fez o céu, a terra, tudo que há, tudo que se respira, tudo que existe, foi ele que criou. Até o sexto dia. E no sábado santificou. A pergunta seria: como é que faz para ficar sem trabalhar no sábado, se tem funções que não dá para trabalhar no sábado, tipo médico, policial e etc. Outras funções. Então, gente, se está dizendo que o sábado não poderá trabalhar nem você, nem teus filhos, nem teus servos, nem os seus animais. Nada pode fazer. Apenas orar a Deus, ficar com a família, conhecer a palavra de Deus, orar, santificar. Policial, como é que ele faria isso? Eu conheço policiais que trocam o dia de sábado, que ele vai trabalhar, que ele vai estar de serviço, para o domingo. O domingo é o primeiro dia. Se ele pode trabalhar no domingo, ele pode trocar o de sábado. Ele não precisa trabalhar sábado. O médico, por exemplo, digamos que a igreja adventista ou qualquer outra igreja cristã, eles têm seus funcionários que trabalham no sábado. Como é que ele vai salvar a pessoa se o adventista tem que trabalhar no sábado? Esse dia não será cobrado. Esse dia ele não cobrará pelo serviço. Trocará de um dia que vai receber para um dia que ele ia descansar, ele vai trabalhar de graça. Aí pergunta: mas ele está trabalhando, ele não está adorando. Sim, ele está salvando vidas. Se ele está salvando vidas, então ele está fazendo de graça, está fazendo por amor a Deus. Então ele não pode deixar de salvar uma vida. Então, tudo Deus, se ele fez isso, porque ele sabe que dá para fazer, que dá para trocar para os dias, que dá para trabalhar de graça no dia de sábado. Dai graças aos sábados. Então, dei de graças ao sábado. Então, você pode trabalhar em amor a Cristo. Santificar o nome dele. Fazer as coisas pelo nome dele e não por dinheiro. Nada por dinheiro no pleno sábado. Qualquer função que você tenha, que vá ganhar dinheiro, você troca ela por um outro dia. Nesse dia de sábado, ela começa na sexta-feira às 6 horas e termina às 6 horas de sábado. Então, depois das 6 horas de sábado, você pode fazer o que você achar melhor. Você pode trabalhar, você pode conversar com os amigos, você pode fazer qualquer atividade física, mas o sábado, de sexta às 6 horas até o sábado, você não poderá fazer coisas a não ser santificando ele. Sempre fazendo as coisas para Deus. Próxima pergunta é do canal Anda Mole. Ele pergunta: pode ter dom de línguas? Pode ter gritaria na igreja? O que a Bíblia fala disso? E se fala algo da igreja? Está escrito que nem todos têm essa capacidade de dom de línguas, mas que todos podem ter o dom de línguas. Gritarias. Deus não é de confusão. Então, não pode ficar gritando, berrando. Isso não está na Bíblia. Está escrito apenas que Deus não é de confusão. Então, quando fica com gritarias, não dá para se entender nada dentro de uma igreja. Então, isso não está na Bíblia. Ficar gritando. O dom de línguas. Para que uma pessoa tenha dom de línguas, o que aparece em algumas igrejas falando em línguas, teria que ter um intérprete para ver o que ele está falando, porque existe intérpretes para traduzir o que aquela pessoa está falando, se é bem ou se é mal. Porque ele pode ter dom de línguas má e pode ter dom de línguas que não tem nada a ver, falando balela, falando que não dá para entender nada. Então, todo dom de língua tem que ter alguém capacitado na igreja
para decifrar o que está falando. E ela tem que traduzir, ela tem que chegar e falar na língua do país que se entenda a linguagem. Se é português, se está em português, se está no Brasil, ele vai falar português, tradução de português. Se ela está falando em línguas, então vai traduzir para as pessoas. Não pode haver gritarias, um falando línguas diferentes do outro, um gritando, falando línguas. Isso não existe, ok? Então isso aí não existe. Não está na Bíblia dessa forma de gritaria. E nem dom de línguas que fala dessa forma enrolado, e você não entende nada. Porque não resolveria o caso falar dom de línguas sem que entenda o que está falando, sem que o Espírito Santo está falando. Pode ser até o mal falando e você não entende nada. E está graciando uma coisa que você não está entendendo. Próxima pergunta. O canal Coroa Vivo. Ele pergunta, por que Caim matou Abel? E o que Deus fez com ele, se já que ele pecou matando o primeiro homem? Bom, Caim matou Abel por ciúmes. Deus gostava dos dois. Abel cuidava de animais, de ovelhas, cabritos, cabras. E Abel cuidava de frutas, plantas, árvores, de todas as espécies de natureza verde e frutas. Na hora da ceia, na hora de entregar para Deus a ceia, Caim entregou frutas para Deus. E já Abel fez um bom banquete de carnes. E Abel fez um bom banquete com carnes. Matou o animal e fez um bom banquete. E Deus agradeceu para Abel e para Caim. Sendo que Caim não gostou muito do agradecimento. E com isso teve ciúmes e aí acabou matando Abel com uma pedrada na cabeça. E ele foi fugindo para tudo quanto é lado. Foi fugindo, correndo. E Deus perguntou para ele, Caim, por que você fez isso? E ele explicou que estava com raiva do irmão, com ciúme do irmão, que o irmão sabia mais do que ele, era muito mais inteligente do que ele, e que Deus não gostava dele. E que ele pecou e que ele sabe que ele sabe também que vai morrer. Então Deus disse para ele, Caim, nenhum homem te tocarás, você viverá a sua vida e construirá outra nação. E com isso ele saiu de perto dos pais e foram viver outras vidas. E Adão e Eva teve filhos e filhas. E Caim foi viver sua vida separadamente, construindo uma outra família. Próxima pergunta é do canal Coronavírus. Ele pergunta, quem está certo? Os cientistas ou a Bíblia sobre o Big Bang? É claro que é a Bíblia que está correta. A Bíblia diz tudo o que aconteceu desde o começo, como foi criado, como surgiu o sol, a luz, a lua, a vida, nós, seres vivos, água, nuvem, céu, sol. Está tudo escrito na Bíblia como foi surgido. Se está escrito que foi surgido dessa forma, é claro que os cientistas vieram depois, muitos cientistas vieram depois, e leram, com certeza, fizeram pesquisas e com certeza alguns deles devem ter lido a Bíblia e claro, eles viram que é realmente da forma que foi escrito, mas só que acrescentaram um pouco mais. Vocês podem tirar uma diferença entre a ciência e a Bíblia. Vocês podem ver que é quase que parecido, só que eles falam que foi uma explosão, tá certo? Deus fez essa explosão para que surgisse, haja luz. Então, houve explosão realmente. Houve uma explosão. Isso não tem dúvida. O cientista falou, houve uma explosão. E assim surgiram todos os animais, seres vivos, porque Deus fez com que essa explosão acontecesse. Deus já, logo no começo, no princípio, a Terra era sem forma e vazia. Tinha abismos e era escuro. E Deus, com a sua face, planava sobre a face da terra. E ele foi construindo as coisas e viu tudo que era bom. Então foi surgindo as coisas de acordo com o que Deus criava. O único ser vivo que fala, que tem expressões, que pensa, somos nós. Não existe outro tipo de bicho, animal, ser vivo que é igual a gente.
nós somos semelhante a Deus. Deus não fez semelhante a um cachorro. Ele não é parecido com um cachorro. Deus não é parecido com qualquer tipo de animal. Nem de macaco, nem de cavalo, nem de animais qualquer, cobra. Então, ele fez exatamente como a gente se parece com ele. Nós não somos diferentes dele. Nós somos iguais a ele. Pele, andamos em pé, como Deus anda, com as duas pernas, não com 4 pernas, nem rastejando. Então ele fez semelhança a nós. Então nós somos criatura dele. Então não tem como ser feito de outra forma, um outro ser vivo, inteligente, igual a nós. Só existe nós, inteligente. Faça a pergunta que eu respondo. É só você escrever aí embaixo, fazendo a pergunta, que eu vou responder vocês nos próximos vídeos e falando do seu canal. É claro, boa sorte aí pelo canal de vocês. Obrigado pelas perguntas. Façam mais perguntas, que no próximo vídeo a sua pergunta será respondida, mediante o que está escrito na palavra, na Bíblia, e o que Deus escreveu. Fora disso, eu não tenho capacidade de responder certas coisas fora da Bíblia. Obrigado, fique com Deus, e o próximo vídeo, a sua pergunta será respondida. Me pergunte que eu te responderei.